Queridíssima professora Patrícia, eu, em nome do canal dos Berrecas, venho, através desse momento, te convidar para ser madrinha do canal. Dentro desse mesmo conceito, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, dentro dos seus conhecimentos e de forma, claro, resumida, a diferenciação entre a análise do comportamento e a teoria cognitivo-comportamental. Tá, então eu tenho uma formação teórica rasa, né? Precisou dizer isso sobre terapia cognitiva, mas eu queria, como eu falei para vocês, eu fiz uma especialização nessa área, né? Então eu posso falar um pouquinho assim do que eu conheço, da diferença entre elas, não o que é exatamente, né, a terapia cognitiva, eu não vou me aventurar nisso. Mas basicamente você falou análise do comportamento, né? Então a análise do comportamento é essa grande área que pode ser clínica ou não, pode ser outras coisas, né? Então acho que é mais interessante a gente diferenciar assim, a terapia analítico-comportamental da terapia cognitiva, né? A terapia analítico-comportamental, então, é essa forma de atuar na clínica que vai estar pautada nos pressupostos do behaviorismo radical, no conhecimento da análise experimental do comportamento. Então, ela pertence a essa área chamada análise do comportamento. Tá? Vulgo behaviorismo, né? Isso, behaviorismo radical, né? Que para diferenciar de outras formas de behaviorismo, que às vezes as pessoas acham que existe só um tipo de behaviorismo. Não, a gente está falando do behaviorismo radical, né? E a terapia cognitiva, né, ou as TCCs, né, que se diz, as terapias cognitivo-comportamentais, também não existe só um tipo de terapia cognitiva, né, ou um tipo de terapia cognitivo-comportamental. São diversas abordagens também, e cada uma com o seu teórico principal. Então, por exemplo, a terapia cognitiva da Judith Beck é uma das abordagens que pertence a esse rol das terapias cognitivo-comportamentais, né? Elas, então, não seguem os pressupostos do behaviorismo radical. Elas vão pensar o ser humano a partir de um outro ponto de vista, elas vão utilizar uma outra forma de explicar o comportamento humano. Então, basicamente, na análise do comportamento, na terapia analítico-comportamental, a gente acredita que o comportamento ele é influenciado na relação com o ambiente, né? Então, qual o ambiente? Não é só o ambiente físico, mas principalmente o ambiente social, né? Os meus comportamentos são influenciados e surgem no meu relacionamento com outras pessoas. E a causa primeira do comportamento está no ambiente. Já a terapia cognitiva, por exemplo, a de Beck, ela vai ter uma outra forma de explicar, né, qual é a causa do comportamento e uma outra forma de atuar também na clínica, né? Então, para eles, o comportamento ele é causado pelo pensamento. E para mudar o comportamento, teria que mudar o pensamento. Nós, já a grande diferença é que nós consideramos que o pensamento também é um comportamento causado, né, na relação com o ambiente. Então, para eu mudar um comportamento, eu preciso mudar a relação com o ambiente. Da mesma forma, para eu mudar um pensamento, se eu compreendo o pensamento como mais uma forma de comportamento, eu também preciso mudar a relação com o ambiente. Então, de uma forma simplificada, mais ou menos essa a diferença entre a terapia cognitiva e a terapia analítico-comportamental. Eu costumo dizer que a psicologia comportamental ela não leva em consideração um eventual mundo paralelo que influencia nos nossos comportamentos. E talvez a TCC ela vem com esse viés de considerar esse mundo paralelo que influencia nossos comportamentos. Então, talvez, resumidamente... É mais ou menos por aí, sim. É o que a gente diz que nós procuramos ser uma abordagem não mentalista, né? Então, assim, não existe algo fazendo o intermédio entre o indivíduo ou o organismo, né? Como você falou no começo da nossa conversa, e o ambiente. Não existe algo dentro da gente no sentido de que o ambiente causa isso e isso causa os nossos comportamentos. Não. Nós, tudo que nós vamos trabalhar, nós vamos considerar como comportamentos. Então, aquilo que a gente considera que está dentro da gente também são comportamentos. Comportamentos que o outro, às vezes, não, na maioria das vezes, não tem acesso, não consegue ver. Mas o meu pensamento é uma forma de se comportar, é o pensar.
né? É um indivíduo se comportando, é um organismo se comportando, né? Então, o meu pensar, o meu sentir, o meu sonhar, raciocinar, refletir, enfim, são todos vistos como comportamentos para a gente também e que vão ser compreendidos dentro da mesma forma, baseados nos mesmos princípios, né? E vão ser trabalhados como comportamentos também. E isso é uma outra dúvida que às vezes as pessoas têm, né? Que a análise do comportamento não trabalha com essas questões, né? Pensamentos, sentimentos. Não, a gente trabalha sim, isso é muito importante para a gente, mas a questão é que nós vemos eles como comportamentos também, né? Então vão ser compreendidos dentro da mesma teoria, dentro da mesma abordagem. Resumindo em miúdos, comportamentos privados. Comportamentos privados, né? Aquilo que o outro não tem acesso, né? Fantástico. O menino tá com o olho brilhando. Para finalizar, professora, qual dica você daria para os estudantes de psicologia, ou formados já também, que têm interesse em atuar com análise do comportamento, após a formação ou já que atuam? Eu acho que não tem muito como a gente fugir da dica de estude, né? A famosa. Porque, assim, a nossa área é uma área muito vasta, né? Ela é muito ampla, a gente tem muitas possibilidades de atuação, né, em diferentes contextos, e a gente tem muito conhecimento já, apesar de ser uma área nova e que ainda tem muito a crescer e muito, né, a aprender a produzir. Nós tivemos assim também, nós somos muito felizes em termos pessoas, né, pesquisadores muito engajados, tanto no Brasil quanto fora. Então a gente tem muitas pesquisas bacanas, muita tecnologia que foi desenvolvida e às vezes a gente não pode se conformar em ficar no feijão com arroz do dia a dia ali, né, e entender o conceito, né, de reforço, de modelagem e achar que já sabe tudo de análise do comportamento. Porque às vezes, infelizmente na graduação, a gente não tem tempo para muito mais do que isso. Então é o básico, é o feijão e arroz que você tem que saber e que tem que estar muito claro para você, né? Quais são os princípios básicos, os pressupostos filosóficos, porque isso ajuda a pautar a nossa conduta também de uma forma, até mesmo de uma forma ética, né? E responsável. Mas a gente tem muito a aprender com a análise do comportamento, né? Então, assim, é uma área muito ampla, que muitas vezes as pessoas, quando criticam, né, às vezes não têm conhecimento do que é, de qual é o jeito mais adequado de fazer. Então, assim, eu acho que para a gente ser um bom analista do comportamento, e até quem quiser ser um crítico da análise do comportamento, também tem que se dedicar a estudar, né? Porque é uma área muito ampla, muito vasta, e a gente, tanto se quiser usar quanto se quiser criticar, tem que saber do que está falando. Então, é muito importante conhecer para poder falar, seja bem ou mal, né? Então, eu acho que a melhor dica é essa, é continuar sempre estudando, buscando conhecimento. Hoje em dia, o conhecimento está muito disponível aí, com a internet, com as redes sociais, enfim, né? A gente tem muito acesso à informação e conteúdo de muita qualidade, né? Então, eu acho que principalmente essa dica, assim, continuar se dedicando, aprendendo e fazendo isso que vocês estão fazendo agora também, que é uma coisa muito bacana de divulgar, né? Porque eu realmente acredito que nós, como analistas do comportamento, temos muito para contribuir para a melhoria da qualidade de vida humana onde nós estivermos atuando. Então eu acho que todos só têm a ganhar se nós tivermos mais analistas do comportamento também para contribuir e colaborar, né, para a gente ter um mundo melhor, no fim das contas, também, né? Sem dúvidas. Queridíssima professora Patrícia, eu, em nome do canal dos Berrecas, venho, através desse momento, te convidar para ser madrinha do canal. Que legal. Dentro desse contexto, na medida das possibilidades, em eventual oportunidade, gravar novamente com a gente um contexto de divulgação da análise do comportamento e, em contrapartida, não possível nos ajudar, minimamente nos ajudar com alguns roteiros dos papos de berreca. Tá ótimo, aceito, com certeza. Acho muito bacana a iniciativa de vocês e fico muito feliz em poder colaborar também. Tá aceito. Estão apadrinhados. Muito obrigado. É uma honra para mim, estão apadrinhados. Agora tem que pedir bênção. Bom, então eu agradeço, né, ao Lucas e ao Luciano por esse convite, né, para vir aqui ter essa conversa.
Como eu disse, eu acho que é uma iniciativa muito bacana mesmo. Eu fico feliz, né, de ver meus pupilos ali, que, né, gostaram dessa abordagem que eu apresentei e que estão buscando se aprofundar nesse conhecimento, né, porque eu dei um start, né, e não sei tudo ainda, também continuo estudando. Fico honrada tanto com o convite para ter vindo conversar com vocês, quanto para ser madrinha do canal. Aceito, agradeço. Né? Eu acho que realmente é uma iniciativa que pode ajudar tanto estudantes a entenderem o que é essa área, quanto o público em geral também, né? Compreender o que é então a análise do comportamento e que a gente pode sim fazer diferença no mundo. Né? Agradeço, aceito o convite e então convido a todos a curtir o canal e se inscrever na página para ter acesso a todo esse conteúdo de qualidade que esses meninos estão preparando e que agora eu vou colaborar também. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais. Acho que é isso. Putz, né? Tem do Nudge. Ah, sim. E aí, meu... que isso? Essa é o preço,